Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, aos primeiros raios da luz do sol, nesta brisa fresca que o vento traz, mergulhados nas sinfonias da natureza, buscamos Jesus. Bom e amado Mestre, sê conosco, Senhor. Volvei o seu olhar terno e misericordioso para todos nós, irmãos em humanidade, para que nos sintamos sempre mais e mais abastecidos pelo influxo divino que verte em direção a todos nós. Sê conosco, Senhor, nos nossos dias de luzes e nossos dias sombrios. Sê conosco, Senhor, quando estivermos com os nossos irmãos da jornada, em seu nome servindo. Sê conosco, Senhor, quando as dificuldades do caminho forem convites a fortalecimento da nossa fé. Preencha o nosso ser de esperanças renovadas, para que abastecidos possamos trabalhar na vinha do Senhor. Aqui estamos, amigos espirituais, que se apresentam em seu nome, Senhor, para conduzir os nossos passos e embalar os nossos sentimentos nas doces melodias do bem e da verdade. Que nesta hora, Senhor, os seus prepostos, que aqui solenemente se encontram, responsáveis por este Evangelho, encontrem em nossos pensamentos as mínimas condições de sintonia para que nós possamos refletir sobre verdades de vida eterna. Assim, amigos queridos, iniciamos o Evangelho desta manhã com alegria e paz em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Hoje vamos iniciar o capítulo que requer a humildade para chegarmos à simplicidade. É interessante nós sempre registrarmos que o Evangelho é um crescente de compreensão, é um crescente. A cada capítulo se acrescenta algo novo, se acrescenta uma virtude. Isso pressupõe que para nós mudarmos, do capítulo, nós já precisaríamos ter estado em todos os capítulos do Evangelho demoradamente, para nós compreendermos que não há pureza de coração sem a simplicidade e sem a humildade. Esse é o motivo pelo qual Jesus diz assim: deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5. Então, é importante nós entendermos o simbolismo que Jesus usou da criança, porque já sabemos ser a criança um espírito antigo, mas a simbologia da infância para a humanidade da Terra é de ingenuidade. É de simplicidade, é de candura, é de ternura que nos envolve os sentimentos. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Então, a pureza é inseparável da simplicidade e da humildade.
e é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Então, esse antagonismo de acharmos que podemos ser ora orgulhosos, ora humildes, ora egoístas, ora simples, é impraticável. O fato é que nós estamos na construção desses valores e cada qual de nós tem um tanto, né, de construção dessa simplicidade e de humildade para chegarmos, então, à pureza de coração. Perceber o mundo com os filtros dos sentimentos é a pureza de coração. Então, que sentimentos? Quando nós falamos sentimentos, não estamos fazendo referência a emoções passageiras. Nós estamos fazendo referência às construções perenes do espírito. E cada sentimento tecido vai formando uma trama luminosa. E essa trama luminosa dos sentimentos é que vai purificar as nossas mazelas secularmente arraigadas no nosso campo de memória. Então, nós estamos falando que para nós vermos o outro com os valores dos sentimentos que trazemos, muda a forma como eu percebo a realidade. Agora, se eu olho o outro com os olhos do mundo e deixo que o impulso de percepção do outro seja a minha personalidade doente, eu não o percebi. Eu não o vi. Nunca te vi e nunca te encontrei. Embora possa ter convivido 60 anos ao seu lado, mas nunca te vi e nunca te encontrei. Então, eu trouxe para a nossa reflexão de hoje, nós estamos iniciando essa sensibilização, uma mensagem do Reformador, no Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, que diz assim: quando a pureza estiver conosco, vamos traduzir, quando os nossos sentimentos felizes prevalecerem nos nossos relacionamentos, a pureza estará conosco. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando eu percebo o outro na grandeza da dimensão espiritual que ele tem, eu estou vendo a manifestação de Deus no outro, como em tudo que nos cerca. Então, quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Esse olhar indulgente é um olhar puro, porque estou vendo naqueles que estão ao nosso lado cicatrizes, marcas que o espírito sofreu e eu respeito. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia, a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito. Então, a calúnia que vem para nós, ou a maledicência que chega do outro para nós, as informações equivocadas que o outro pensa de nós, eu vou sentir um incêndio que está acontecendo no outro e não em mim. Agora, se eu me incendeio com o incêndio que está acontecendo pela maledicência do outro, é porque aquele mal existe em mim. Então, se aquilo que você diz sobre mim me perturba, significa que eu tenho aquele mal em mim. Se eu estiver isento daquele mal, eu vou perceber que você está no fervor das suas dificuldades, que é o incêndio. Infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Depois nós vamos ver como é que os espíritos benevolentes percebem a nós como Jesus nos percebe.
e como nós percebemos uns aos outros. É importante essa gradação de entendimento, como eu me percebo, como você me percebe, como Jesus nos percebe. Então, quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. É muito ainda da nossa precariedade evolutiva nós irmos falar um desconforto que eu tenho de alguém para alguém. Isso ainda é muito comum entre nós. Quando formos amigos, nós falaremos para ele e não para este, para um dia chegar nele. Nós estabeleceremos relações fraternas, amigas, justas, que clareiem os desconfortos nos relacionamentos, porque é legítimo. É legítimo nós resolvermos as questões de relacionamento, porque quando o relacionamento está muito desajustado, nós precisamos estar francamente buscando esse ajuste com a lei. E aqui o silêncio é um sentimento respeitoso para o veneno que o outro está inoculando em nós. Diz Emmanuel, quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, quer dizer, a forma de elaboração do pensamento, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Vamos compreender como Emmanuel está fazendo alusão aos órgãos dos sentidos, quando o pensamento é um pensamento pautado na verdade, ele já é nobre por excelência. Quando esse pensamento, que vai gerar um campo vibratório chamado sentimentos, tem intensidade e frequência, nós já estamos num patamar de aquisições. E quando esses pensamentos gerarem ações mentais ou ações comportamentais, ele já é patrimônio do espírito, porque é experiência. E são com essas experiências dos pensamentos enobrecidos e, portanto, cristalinos na pureza da lei, que nós formaremos esse filtro através do qual perceberemos uns aos outros. Então, grande parte dos desajustes de relacionamentos é nós estarmos convivendo sem nos percebermos na grandeza espiritual que cada um de nós traz. E supervalorizamos ou reforçamos as predisposições enfermas que trazemos também ainda. Então, a pureza associar-se ao raciocínio, a pureza associar-se à nossa palavra, ao que chega até nós, o que nos toca, é esta a abordagem que Jesus faz da criança, né? Que tem a simplicidade, mas ela não é um espírito inculto. A criança é um espírito que traz sabedoria, traz experiências, né? Mas a manifestação de descobrir o mundo, de estar receptivo aos adultos significativos da vida dela, de ter uma docilidade que a faz receptiva à educação que recebe, isto que é o exercício que nós gostaríamos de tornar prático para a nossa aplicação do nosso dia a dia, né? Dizendo assim, quando a pureza vibrar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma. Às vezes nós somos de um rigorismo que reflete a dureza dos nossos sentimentos. Porque o espírito com amorosidade, ele tem uma resiliência e uma flexibilidade que é o suporte do outro em si. O quanto vai caber de você nos meus sentimentos precisa ter uma flexibilidade. Então, porque o calor de nosso carinho
se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Então, é uma gradação de construções de sentimentos. Por que estamos dizendo que esses sentimentos nos purificam? Porque a cada sentimento nobre construído, nós reagimos favoravelmente às emoções doentes da nossa anterioridade. E nós vamos limpando os campos da nossa anterioridade, do nosso passado, nas aquisições do presente. Cada vez que eu perdoo, eu reorganizo energeticamente o meu passado e, consequentemente, o meu perispírito, e isso se traduz em mudanças radicais na minha personalidade. Isso é a pureza. A purificação do espírito é o despojamento do mal incrustado em nós. É abrir mão dessas mazelas. Mas isso não se faz pensando que quero mudar. Não se faz lendo uma biblioteca de livros. Isso se faz na ação voluntária e consciente de que eu posso construir sentimentos. Eu vim para isto, vim dotado de recursos, vim dotado de oportunidades, para que eu construa o sentimento. E isto faz a limpeza, que é a purificação íntima, e várias mensagens de Emmanuel estão relacionadas a essa purificação íntima, quando eu resolvo esse passado. A grande maioria de nós, não mexendo com esses conteúdos internos, seguem daqui para frente em comportamentos. Mas lá na frente vamos ver que esses comportamentos não são sustentáveis nas horas em que as nossas feridas morais são acionadas. E por isso o processo de transformação é interno, para que nós possamos chegar, quando a pureza brilhar em nossas mãos, quando a preguiça não nos congelará a boa vontade. E assim nós vamos continuando essa mesma lição por alguns dias, para compreendermos como se faz essa purificação do espírito que tanto almejamos para nós. Irmãos queridos, que maravilha o movimento que nós estamos fazendo de nos aclimatarmos na atmosfera de Jesus, compreender de maneira definitiva essas lições de vida eterna para nos alinharmos com Deus nosso Pai. E essa bem-aventurança que Jesus nos recomenda de fazer puro o coração é impossível sem a humildade. Então nós vamos vendo que os capítulos do Evangelho são uma sequência lógica. E nunca teremos pureza de coração sem humildade. E quando Jesus compara esse estado de alma com as crianças, é porque as crianças, elas são muito espontâneas, dotadas de muita simplicidade, de muita pureza. Muitas vezes, nós adultos, quando vamos conversar com alguém, a gente quer expor, nós queremos expor os nossos pensamentos e alegamos sinceridade, que às vezes não passa de grosseria. Enquanto que a criança, quando ela é espontânea, não tem sinceridade ou falsidade. Vamos pensar numa criancinha de 3 anos. Não existe isso. É claro que quando a criança vai crescendo, vai sendo manipulada pelos adultos e já traz conteúdos, é um outro momento. Mas uma criança bem tenra, ela é espontânea.
às vezes ela fala algo que não é agradável, mas somos capazes de sorrir para aquilo, porque percebemos que não há segundas intenções, nem terceiras, nem quartas intenções. É a pureza daquele coração naquela hora que espontaneamente fala uma coisa que vem do seu coração e que isso não nos rouba o equilíbrio, não nos compromete no equilíbrio. Então, espontaneidade, simplicidade e pureza nada tem a ver com aquele conceito que nós temos na nossa intimidade de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser honesto nas relações. Esse capítulo vem realmente falar, como a Célia leu para nós, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ser simples. E para adentrar nesse conteúdo, eu gostaria de fazer uma comparação que para mim faz muito sentido. Quando eu era criança, o meu pai tinha um projetor de slides, que nem existe mais. E esse projetor tinha um carretel. Então, o projetor, quando ligado e de frente a uma parede, projetava uma luz branca. E na medida que você ia colocando os slides, aí a luz passava por aquelas imagens e coloria então a parede com aquela fotografia. Então vamos trazer essa imagem e obviamente você poderia colocar ali no carretel imagens belíssimas e imagens tenebrosas, porque o que você colocasse iria ser projetado na parede. E nós temos aprendido que Deus não está lá e nem ali. Deus está em cada um de nós. Deus se manifesta todo o tempo todo em nós. É como se nós tivéssemos na nossa intimidade uma luz permanente, que é a luz de Deus. E essa luz passa pelos nossos slides, pelos nossos diapositivos, passa pelas imagens. Essa luz passa e projeta nossos conteúdos. Então, imagine o carretel de Jesus. Vamos imaginar. O que é que Jesus projeta? Porque a luz de Deus passa por ele. E o que nós projetamos? Então alguém nos cruza o caminho e nos fala algo. Qualquer coisa. A luz que está de dentro percorre por nós todo o tempo e vai encontrar o slide que eu desci, da vaidade, do orgulho, da prepotência, do julgamento. E eu vou projetar meus conteúdos. Eu vou descer o slide da crítica. Eu vou descer o slide da vaidade e projetar o que eu quiser. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, quando ele fala sobre o amor, ele diz assim: o amor puro
é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O reflexo puro. Se eu não tenho lama, a lama do egoísmo, se eu não tenho a lama da vaidade, da prepotência, a luz de Deus se manifesta na minha consciência com toda pureza. E eu passo a ser a expressão divina, com os meus conteúdos, porque eles sempre estarão ali. E isso é muito importante para nós, porque às vezes eu encontro um irmão que está projetando para mim, com seu foco luminoso, toda a vaidade dele. E eu posso pensar, isso é só um slide, mas tem outros, tão lindos, tão maravilhosos. Eu vou esperar descer o próximo, a próxima sequência, e não vou me fixar nesse que caiu agora, porque ele não é isso. Quando eu faço esse raciocínio, eu estou tentando que a luz de Deus que está em mim perpasse por uma película diferente daquele que o irmão está projetando sobre mim. Estou me esforçando para ver além da imagem, porque aquele espírito, ele não é aquela cena que ele está projetando. Aquilo é uma construção temporária, que a qualquer momento pode deixar de existir, pode ser substituída. Então, chega um dia na nossa vida que a gente só vai querer colocar no carretel para projetar para o mundo o que realmente temos de melhor, o mais puro em nós, porque aí a luz, se eu colocar no carretel, se eu tirar uma foto de uma parede negra e colocar no carretel aquele slide, a luz não vai passar. E se passar, serão fragmentos. E às vezes é isso que acontece. Nós deixamos apenas milésimos de fragmentos divinos perpassar por nós. Então, quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, é porque entre Jesus e Deus, a película, imagine a película. Imagine, e todo o tempo todo, de maneira ininterrupta, né? No esforço de que por mim não, por mim a luz do Pai vai passar cristalina. E esse movimento de alma, ele é muito importante para nós. Por isso a espontaneidade da criança. A criança, enquanto ela não é contaminada pelos seus próprios conteúdos, enquanto ela não é corrompida pela convivência com os pais, muitas vezes destrambelhados, enquanto ela tem ali seus 2 aninhos, é toda espontaneidade. A luz perpassa sem o barro. E a gente acha graça, e nós somos capazes de abraçar e beijar uma criança que fala um desatino, porque aquilo é tão puro, aquela luz vaza por aquele espírito. É esse estado que Jesus estava falando. O estado de espontaneidade, de pureza, de simplicidade, de humildade. Então,
imagina a luz de Deus passando pela película do espírito humilde. E, além de humilde, puro de coração. Qual que é essa projeção? Mas essa película, ela precisa ser construída em nossa intimidade. Porque é difícil a gente compreender, eu mesmo tive muita dificuldade, mas é muita. E obviamente que está em razão de duas coisas. Primeiro, de falta de inteligência, sem dúvida alguma. Segundo, ou junto, né, em ordem de grandeza, pela ignorância. E terceiro, também na mesma ordem de grandeza, nenhum na frente do outro, pelo orgulho. Por essas três coisas eu tinha muita dificuldade em entender quando os espíritos falavam que tudo vem de Deus, que a gente não é nada, que tudo vem de Deus. Aí eu falava, gente, mas como assim? Né? E hoje a gente entende. Por quê? Porque como que eu vou expressar sem a luz? O conteúdo é uma construção minha, mas tirou a luz, ninguém vai saber o que tem ali. Não existe. Então, é real isso, porque tudo vem de Deus. Essa luz que nos permite existir é de ordem divina, que nos permite manifestar. Nós nos manifestamos pela luz de Deus. Luz entre aspas, né? Porque Deus não é luz, é só uma forma de expressar. Nós nos manifestamos por Deus. Agora, do nosso jeito, às vezes gritando, às vezes matando, às vezes no crime, mas mesmo isso, para isso, é necessário que compreendamos que a luz, que Deus flui em nós. E o quanto entender isso pode fazer diferença na nossa vida. Da gente dizer assim, liga seu projetor aí, amigo, deixa eu ver o que você cria. Deixa eu te dizer que eu me alimento das suas imagens. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Mas o alimento do espírito é diferente. Quantas vezes a gente quer estar do lado de um companheiro porque o que ele fala, porque o que ele pensa, porque o que ele sente, expressa de uma maneira bem particular a luz de Deus. Então é essa pureza, é esse movimento que nós vamos entrar no Evangelho. Sentir Deus e não contaminar a luz, não coagulá-la e nos tornarmos cada vez mais espontâneos, simples, humildes de coração. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, estamos aqui para te agradecer, Senhor, a glória desse momento em nossas vidas, que o sol clareia toda a terra
e que a luz do amor de Deus nos penetra e nos convida a nos tornarmos espíritos vivos, a expressar todo o bem e toda a verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante, a nos envolver com convites diários, para que possamos operar na fraternidade, no amor e no bem. Que na terra, Senhor, possamos ser espíritos, companheiros uns dos outros. Que possamos, Senhor, estender os nossos braços, nossos corações, para todos que nos cercam. Mil vezes obrigado por nos encontrarmos orando. Mil vezes obrigado, Senhor, pelos teus exemplos. E que nesta hora abençoada, o Senhor possa envolver toda a humanidade que sofre. Nossos irmãos que se encontram desesperados, angustiados, necessitados de amparo. E em especial aqueles que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, cujos nomes foram grafados pelos sentimentos daqueles que buscam amparo para eles. Que o Senhor possa estar por todos nós. Queremos te agradecer por nos encontrarmos na pátria do Evangelho, por aqui estarmos, Senhor, para contribuir com os nossos parcos recursos, para que toda a terra se evangelize, que nós possamos viver o que o Senhor nos ensinou e pelos nossos exemplos tocar os corações daqueles que nos cercam. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.